Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Sagitário. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link aí está na descrição de todos os vídeos, inclusive esse. Vai lá marcar uma leitura comigo, Sagitário. Vou ficar feliz em tirar as cartas para você. Vamos lá. Energia geral que está guiando o momento de Sagitário. A gente já pede, agradece a orientação para navegar essa energia de Sagitário da melhor forma possível. Primeira carta que vem à mesa é carta Chakra da Coroa. Conexão com o divino, fé, compreendendo as coisas a partir de uma sabedoria maior. Que mais que a gente pode saber sobre essa energia nesse momento aqui para Sagitário? Sagitário, temperança. É um pedido de calma, espera. Tem coisas que estão no tempo divino. Tem caminhos que ainda estão se cruzando, coisas que ainda estão se formando, tá? É bom quando vem esse tipo de mensagem, porque aí a gente tira a nossa cabeça também do espaço de performance, né? O que eu tenho que fazer certo, o que eu não posso fazer errado para ver as coisas acontecerem. Calma. Nesse momento aqui, tem coisas maiores também se movimentando, não é só sobre você estar fazendo certo ou errado. Aí então, essa libertação, que isso seja libertador, mas também tem uma coisa nessa mensagem que está dizendo que essa energia está colaborando para limpeza, libertação, wide open, que é o nome dessa carta, uma expressão assim para escancarado, aberto, né? Então eu até vejo assim, abrindo caminhos, dando acesso, né, abrindo espaço para a cachoeira aqui, que para mim é um símbolo de renascimento também. O que que é o ponto de foco nesse momento para Sagitário? Tá, permitir movimento. Seis de espadas. Seis de espadas, a carta do seguir em frente, passar para a próxima fase, vida que segue, muitas vezes a gente fala, permitir isso de acontecer nesse momento. Quando o caminho vai se abrindo, a gente vai se andando, mas calma, espera que algumas coisas vão fazer mais sentido daqui a pouco. O que mais que a gente pode saber sobre isso aqui? Tá. Tem muitas situações que cruzam o seu caminho nesse momento, que é para promover isso aqui, você se permitir se libertar, se desenlaçar de algumas questões para permitir que as coisas possam mudar numa direção melhor, mudar para melhor. O 10 de espadas fala de aceitação radical. Eu faço aquilo que está ao meu alcance, e aí permito que as coisas vão na direção que elas podem e devem se desenrolar sem ficar tentando controlar o resultado. Nem para que aconteça do jeito na hora que eu acho que deve acontecer, nem para querer evitar o que eu acho que não quero que aconteça, tá? Tem uma coisa aqui nessa mensagem que fala assim que as coisas elas vão numa direção que vai envolver parcerias ou outras pessoas na realização de um sonho. Nove de copas, realização de um sonho, e essa carta ela usa essa expressão nesse baralho aqui, finais felizes, né? Então, isso apareceu lá para Leão e está conversando aqui com a gente novamente. Então, Sagitário, para você também, tem pessoas que vão cruzar o seu caminho para te ajudar a realizar certos sonhos, né? Então você ainda não sabe as pessoas que vão cruzar o seu caminho para te ajudar na direção do que você quer construir para você. Nesse momento aqui, é importante você se manter em autoridade interna, e essa coisa de autoridade interna é assim, ó, quem é dono da verdade? Ninguém é dono da verdade. Mas tem certos momentos em que a gente precisa se fortalecer naquilo que a gente sabe, em quem a gente é, e que o nosso caminho, do nosso bem-estar, dos nossos sonhos, da nossa harmonia, de que isso é possível, isso está decidido, está firmado, pronto. E que é então, quando a gente cruza caminhos com outras pessoas, outras situações que podem trazer muita dúvida, insegurança, né, sobre.
sobre a gente, as nossas possibilidades, o que está possível para a gente ou não, especialmente quando a gente está passando por uma energia assim, que parece uma energia suspensa, né? Que diz, calma, ainda não é hora, tem coisas em lugar de tempo divino, né? As coisas estão se movimentando, você vai precisar ter fé nisso, confiar em você, confiar no seu caminho, se manter aberto, né? Não começar a entrar na defensiva e essas coisas, ficar muito na dúvida sobre você, o seu caminho, como falamos, né? Então, essa autoridade interna é importantíssima nesse momento. Seguir os seus instintos, que também significa o quê? Deixar ir a necessidade de estar certo. Se parece certo para mim, dentro de tudo que eu já sei, dentro de tudo que eu já sou, eu vou ter que confiar confiar no meu taco, vou ter que confiar nos meus instintos, na minha experiência também, muitas vezes, né? E aí, conseguir conciliar isso, né? Evitar que isso vá na direção de controle, numa coisa mais extremista, absolutista ou rígida, né? Aí a gente começa a ter problemas, mas assim. Também tem isso. Eu vou confiar que eu não preciso me preocupar com qualquer coisa que eu vá me ver lidando nesse momento, porque, primeiro de tudo, eu não estou com pressa, eu compreendo as coisas a partir de uma perspectiva maior, então não estou enxergando as coisas a partir de performance e que eu sei lidar. Eu sei lidar suficientemente bem com o que cruzar o meu caminho. Então eu também não preciso entrar na defensiva, não preciso querer ficar controlando conversas, situações, resultados, porque independente do que vem, eu sei lidar, né? Interessante isso. A maior força dessa energia aqui de Sagitário é dois de copas e 10 de copas. Essas duas cartas, elas trazem também de novo coisas que já apareceram ali nos temas para Áries, se não me engano também, para Sagitário não, para Leão, com certeza. Que é essa coisa que envolve pessoas. Dois de copas, a carta de parcerias, e 10 de copas, carta de felicidade, harmonia, satisfação, também muitas vezes convivência harmoniosa. Então, a maior força dessa energia aqui é que ela tem muito esse lugar de você não estar sozinho, entendeu? Tem um lugar também de instrumento divino aqui nesse tipo de energia que é uma mensagem que está falando assim: observe as pessoas à sua volta dialogando, como se fosse o universo dialogando com você, colocando um espelho na sua frente para te ajudar a enxergar algumas coisas sobre você num momento que é de renascimento. Interessante isso, né? Vou tirar mais cartas aqui. O 10 de copas aparece na mesa novamente. Então eu enxergo tudo que me rodeia como energias amigas que de alguma forma estão colaborando para o meu renascimento. O que vem na direção de Sagitário? Aí essa mensagem ela fala que é assim, ah, é interessante que essa carta ela fala hora de ir e ela veio na posição de desafio numa mensagem que já falou pra gente, calma. Então, muitas vezes, o desafio desse momento sou eu não me precipitar, não queimar a largada. Calma, não seja, não tenha, não tome decisões extremas. Confie em você, nos seus instintos, mas esteja ciente de momentos em que você possa estar indo para os extremos, né? Indo na direção de controle e rigidez. Esse é momento de regeneração. E aí, essa carta ela fala dorme tranquilo, regeneração. Há limpezas de excessos acontecendo para permitir algo novo de nascer. Ah, calma no que diz respeito às pessoas à sua volta. Nesse momento aqui, enxergue como um universo dialogando com você através das pessoas à sua volta.
que mais que a gente pode saber sobre essa energia para Sagitário? E aí, então, eu sinto que a nossa conversa é bem isso mesmo. Essa carta fala assim, então enxergue as coisas de uma perspectiva maior. Que é literalmente o que a gente está fazendo aqui, né? Se a gente for prestar atenção como a mensagem está saindo. O que mais? Enxergue as coisas a partir de uma perspectiva maior. E aí, com o 5 de copas, é uma mensagem que vem falar assim: muitas das situações agora, a nossa percepção vai falar muito alto. Eu vou poder perceber a mesma situação com um olhar negativo ou mais positivo. E aí toda a leitura de Áries, que é verdade, o imperador aparece aqui, Áries, né? Toda a leitura de Áries falava sobre uma prática, um exercício e uma prática de me redirecionar. Redirecionar o meu padrão de pensamento, a minha forma de enxergar as coisas numa direção próspera. Interessante. E aí, olha só como isso aqui veio conversar comigo, Sagitário. Eu ouço assim que esse momento é meio esquisito para Sagitário, muitas vezes porque tem um padrão que está mudando, que é um padrão de desfalque, de sacrifício, de martírio, de me ver ocupando papel que não é meu para ocupar, responsabilidade que não é minha para tomar, né? Mas isso está se concluindo. E aí então é quase como se fosse assim, gera um certo desconforto. Tem uma mudança nas dinâmicas acontecendo. E aí então eu posso ter alguns condicionamentos, mas aí essa mudança a mudança da balança, do equilíbrio das coisas está mudando e pode gerar um desconforto e até acionar um alarmezinho assim de desconfiança para Sagitário. E aí é isso que vai poder muitas vezes fazer Sagitário enxergar as coisas de uma forma mais densa, ou muitas vezes, como a gente falou, se precipitar em algumas situações. Mas essa mensagem afirma que o que está acontecendo, o que está em movimento, é que tem uma fase se concluindo, uma energia se dissipando, né? Que é essa de troca desequilibrada do como falamos aqui, que a partir de culpa, vergonha, isso aí é enraizado, né? Às vezes a gente está consciente, às vezes a gente nem está consciente que é isso que está acontecendo. No mínimo, assim, a culpa de não ser suficiente, né? E aí a gente fica tentando compensar por aquilo e acaba se colocando na posição de se esvaziar ali em algumas situações, tá? Então é isso que está se concluindo. E aí, nesse momento, causa um estranhamento, pode dar uma bugada aí na percepção das coisas para Sagitário. Então, enxerga as coisas numa perspectiva maior. Se permite compreender o momento a partir dessa perspectiva maior e você não precisa de pressa, você não tenha pressa. Aí essa mensagem aqui, eu sei que essa carta vem com uma frase muito poderosa também. Ela fala assim: amanhã acorde para todos os dias de sua vida. Então, assim, vai chegar um dia e um momento que essa sensação vai mudar e que eu vou poder perceber com mais clareza uma mudança nas parcerias e nas convivências, indo numa direção mais saudável e mais harmoniosa, tá? E aí, nesse momento aqui, tem muito ainda resquício de memória. Tem resquício de memória. Também tem uma coisa assim querendo dizer assim, muito da minha percepção, ela vem ainda com resquícios de situações vividas que interferem com a minha percepção, a minha leitura do momento e tudo mais. Ok. E aí, outra coisa que eu ia dizer, né, que eu quase me interrompi ali quando deu esse estalo aqui. Essa é uma mensagem que está falando assim também que Sagitário, a mensagem já falou pra gente que está tudo se encaminhando na direção de um renascimento. Ah, as coisas vão mudar. Então, aqui e agora, apesar de se manter em autoridade interna, no que é a sua responsabilidade com você, na sua disciplina, no seu andar em retidão e tudo mais, aproveita esse momento aqui para aproveitar.
esse pedaço do caminho, porque as coisas vão mudar. Então, esteja presente. Aproveite essa vida e essa rotina como ela está se apresentando agora, para guardar certas coisas como boas memórias, porque as coisas vão mudar. E aí é interessante porque tem algumas coisas que elas a gente passa a deixar passar batido, né? Muitas vezes a gente só olha para trás e fica um pouco nostálgico, lembrando de algumas coisas, alguns lugares, algumas experiências, por pequenas que fossem, né? Numa época aí da nossa vida. Isso também é muito normal, muito recorrente, é mais um dos padrões do ser humano, né? Então, na sua sabedoria, escolhe trazer isso, tira o lugar da performance. A mudança, ela já é iminente. Então, vou viver esses momentos aqui com essa sabedoria. Eu estou com esse olhar, com essa atitude, com essa visão de que eu estou aproveitando as coisas antes que elas mudem para criar boas memórias. Eu vou saber que eu aproveitei até o fim desse ciclo, o que apareceu ali para mim, né? Interessante isso, Sagitário. É um momento também de se reconciliar com algumas coisas, ah, que quando eu tenho essa sensação de que nada nunca vai mudar, de que algumas coisas até me frustram ou me entediam. E aí, nesse momento aqui, eu posso trazer esse olhar diferente para esses momentos. Com essa visão, eu não vou me deixar dominar tanto pela frustração em relação a algumas questões, né? Eu não vou, me deixar tanto dominar por um tédio de uma situação que não atende à minha expectativa, né? Eu tô com esse outro olhar e eu tô aproveitando, tá? Aí essa mensagem que já falava, enxerga as pessoas à sua volta como um universo que está dialogando com você através delas, colocando um espelho na sua frente para te ajudar a enxergar algumas coisas sobre você também e tudo mais. É uma energia amorosa, tá? Dá para ter essa percepção também. E aí essa mensagem, ela reforça, ela fala, Sagitário, eu quero você motivado, inspirado, ó, a minha visão e entusiasmo elevam a frequência. Ah, tem muitas coisas que podem acontecer que também podem cumprir, que é essa função que elas, na verdade, vêm cumprir, que é para te inspirar auto-amor. Eu me amo exatamente como eu sou. Eu me amo exatamente como eu sou. O que mais que a gente pode saber para Sagitário nesse momento? Entrega, vitória. Então tem uma coisa aqui assim que é também na mentalidade de quem já sabe que está ganhando e que as coisas já vão numa direção de renascimento, nova fase, mudança. Eu tiro a mão da defensiva, do controle, me mantenho, né, em autoridade interna, mas tiro a mão do controle, da defensiva e trago essa visão e esse olhar para esse momento para me permitir aproveitá-lo como ele é, aqui e agora, sabendo que eu já estou onde eu preciso estar, já sou quem eu preciso ser, observando, como falamos, né, o universo dialogando comigo, com as pessoas e os ambientes e as coisas que acontecem à minha volta, já sabendo que estar aqui nesse momento é vitória, tá bom? Orientação final para Sagitário.
Sagitário. Hum. Aí essa mensagem diz que tem muito no espaço de parcerias, então tem uma dobradinha disso aqui. Vai ver a leitura de Libra, tá? Vai ter um complemento lá para Sagitário também, a balança, né? E aí tem uma coisa meio dual, assim, que é, ó. Sagitário, você vai precisar ter o discernimento de não se deixar dominar por vaidade, ego, e aí de repente se vê ocupando o papel que não é seu, responsabilidade que não é sua, como falamos. Mas ao mesmo tempo, nessas mesmas situações, tem essa outra questão se mostrando, que é para te incentivar a reconhecer coisas em que são qualidades, que são coisas que merecem também muitas vezes mais da sua atenção, né? Ah, então é assim, cuidado com é isso, situações que alimentam muito a sua vaidade. Então pode ser assim, puxação de saco, ah, pode ser até mesmo situações assim de inveja, né, que você vive, porque tudo isso pode ser muito consumível, pode agradar os ouvidos. Então, você vai ter que saber atravessar essa energia sem se perder nela, entendeu? Você vai ter que saber atravessar essa energia sem se perder nela. Ahn, Sem deixar que ela te leve numa direção que, ao invés de você se manter, se posicionar, se fortalecer, se inspirar, se ver saudável, feliz e tudo mais, de que muitas vezes eu entro numa energia competitiva, combativa, defensiva, de isolamento. Você tem ajuda para isso. Você tem ajuda para isso. Ajuda no plano espiritual, inclusive. Mas nada é por acaso. Essas interações, elas colaboram para desbloquear certas coisas em você, de dentro de você. Te ajudar a enxergar e desbloquear. Isso é uma vitória. Então, atravesse essa energia em paz, como quem já sabe que está ganhando, como quem já se reconhece sendo ajudado. Que isso não te coloque na defensiva, no medo, ansiedade, preocupação. Não, 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 nada disso. Não precisa. Não precisa. Mais alguma coisinha para Sagitário? Aí essa carta. Ela fala sobre já ter o que precisa ter e já ser o que precisa ser para superar os obstáculos que fazem parte do caminho dos meus sonhos. Aí fala aqui, né, nessa carta da o sonho da Bela Adormecida, de que ela já tem condições de atravessar esses espinhos que estão aqui no entorno do castelo ali, da representação de sonho dela, né? Mas que ela tem, assim como o pássaro, ela tem condições de atravessar isso. E os pássaros, vamos imaginar, como a gente acha que esse pássaro superaria esse obstáculo dos espinhos aqui em torno do castelo? Voando, né? Não é batendo de frente, não é querendo derrubar as coisas, não, voando, passando por cima ali desses espinhos, das barreiras. Então, tem uma coisa aqui também que essa mensagem está contando para gente, que essa perspectiva, esse jeito de enxergar as coisas, é muito mais eficiente, é muito mais eficiente para superar algumas coisas que poderiam ser obstáculos do que a alternativa, como a gente viu, rigidez, controle, reações extremas, decisões extremas, se precipitar. Tem coisas também sobre também as pessoas, porque foi bem ali, né? As pessoas com o 10 de copas aqui, a sua volta, e aqui de novo, né?
colocando um espelho na sua frente e tudo mais, colaborando para renascimento, também dizendo que essas pessoas e essas situações e essas trocas e essas dinâmicas estão justamente te mostrando a direção. Cada um à sua maneira. E aí, então, você é como você vai se apresentar nas situações, entendeu? A sua percepção, a sua atitude vai fazer toda a diferença. E agora que a gente conversou, você já entra nessas situações com esse olhar, com esse entendimento do que essa situação está me mostrando sobre mim, sobre a vida, sobre um padrão. De qualquer forma, eu estou de peito aberto, me sentindo seguro, inclusive contente por estar aqui, e observando o que isso aqui está me mostrando, já sabendo que eu já estou ganhando, já estou numa energia de renascimento, tá? Tá bom. Mas é uma dica final para Sagitário nesse momento. Observe e espere. Hum. Aí essa mensagem, ela fala assim, hora de colaborar. E aí o porco-espinho, tem o paradigma do porco-espinho, que eu não lembro, tem o autor aí, que eu esqueci quem que é, um cara famoso, mas eu esqueci, que fala do paradigma do porco-espinho, que é essa coisa assim, do desconforto, da solidão, e aí depois o desconforto da convivência. Então, combina demais com as coisas que a gente estava conversando aqui, né? Tem certas coisas que estão se concluindo e já estão numa movimentação de transformação, tá? Olha para você, ande consciente, traga essa perspectiva maior. Toda vez que essa carta aqui aparece também, como é que é? Observe e espere. Para reforçar a verdade, essa mesma palavra, né? Calma, espere, aparece de novo aqui na mesa. Mas tem um período de espera. Calma que eu vou te mostrar, que é o que essa carta está falando, né? Calma que você vai ver. E vê mesmo. Se revela com clareza, aí especialmente em cima dessa carta. Então, eu vou finalizar aqui essa leitura de Sagitário lendo o livrinho dessa carta da Bela Adormecida, porque de repente a história, como ela é contada aqui, inspira mais reflexão para cada um aí, né? Então, vamos lá. O sonho da Bela Adormecida. A jornada da alma, o poder da imaginação, força interior. Todos nós conhecemos a história da Bela Adormecida, que foi picada por uma linha de agulha e caiu num sono profundo. Essa carta mostra a Bela Adormecida dormindo, e o seu cabelo são como esses espinhos grossos, né, rodeando um castelo. Imagine que se a sua alma pudesse transitar por aí enquanto você dorme. Muito uma conversa de projeção astral também, né? Que lugares e pessoas você visitaria? Tem uma visão do tipo de dos tipos de jornada que você poderia ter. A sua alma não está amarrada a um certo lugar. Ela é capaz de derrubar as paredes e esse muro de espinhos, assim como o pássaro que a bela adormecida segura gentilmente em suas mãos, a sua alma está pronta para voar na direção na direção dos seus sonhos. Então, observe e espere, ainda tem coisa para se mostrar. Esteja presente aqui e agora. Haverão desconfortos nas parcerias ou nas convivências, né? Como falamos ali, garantido. Mas não se deixa engolir por isso. Não fique emaranhado nisso nesse momento, tá? Tá certo. Fiquei um pouco curiosa, só que eu sinto a mensagem, ela falou a mesma coisa de várias formas diferentes, de certa forma. Ela foi se explicando, se expandindo um pouquinho ali, mas ela não vai revelar mais do que isso nesse momento, tá? Porque às vezes mais atrapalha do que ajuda. E o exercício é justamente esse, estar confortável aqui e agora e de peito aberto, já se vendo vencedor, né? Então, Sagitário, ficou aí uma dica de uma prática para esse momento, ficou a dica de assistir Libra, apesar de Áries, Leão, Sagitário estarem conectados, como sempre estão, Libra chamou a atenção, não lembro o que conversei lá, mas vai ter um complemento. Mando aqui
Um beijo grande para vocês, boa sorte. Se quiser marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, link aí na descrição do vídeo. Até a próxima.